Olá, bem-vindos à 7ª aula do curso de Instalações Elétricas para Técnico em Edificações. A gente vai falar sobre condutores elétricos. Basicamente, o objetivo da aula de hoje é conhecer as funções, os tipos, os materiais que compõem os condutores elétricos, as suas classes, as seções nominais e a isolação. Começaremos, então, pela função. A função de um condutor elétrico, então, é conduzir corrente elétrica. Os tipos de condutores elétricos se dividem entre fios e cabos, né? Então existem os fios e cabos. A gente vai descobrir qual a diferença entre um fio e um cabo. Os materiais, existem condutores de elevada condutividade, também existem condutores de elevada resistividade, cada um para um uso diferente. Então existem as classes, né, dos condutores, os valores mínimos de seção nominal, a depender do tipo de circuito, e também existem vários tipos de isolação. Começaremos então com os tipos de condutores elétricos. Então, existem os fios e existem os cabos. O fio é aquele condutor sólido, maciço, provido de isolação. Então, aquele fio mais duro, pouco flexível, ele é o fio. Então, ele é uma coisa só. Se a gente olhar dentro de um fio, a gente vê só um condutor sólido, maciço. Então, essa é a definição de fio. Condutor sólido, maciço com isolação. O fio, ele é de classe 1, ou seja, a classe 1 é a classe menos flexível possível. É o condutor mais duro que tem, é o fio. O cabo, ele não é um condutor sólido. O cabo, ele é a reunião de vários fios. Então, vários pequenos fios unidos dão origem aos cabos. Os cabos, eles podem conter fios isolados. Então, dentro do o que compõe o condutor, pode ser cabos isolados, que é o caso dos duplex, triplex e multiplex, que geralmente são utilizados para áreas externas, ou os cabos podem ter reunião de vários fios não isolados, que é o caso dos cabos que a gente usa nas residências, no caso, os cabos mais flexíveis. Se a gente olhar dentro de um cabo flexível, a gente vai observar que ele não é uma coisa só, não é maciço dentro, ele é reunião de vários fios bem fininhos. Então, quando a gente usa internamente, a gente usa os cabos de classe 2, 3 ou 4, que são os mais flexíveis, tá? Pode ser os 5 e 6 também são cabos. E os fios que compõem esses cabos, eles não possuem isolação. Agora, os cabos duplex, triplex e multiplex, eles são reunião de fios mais fios isolados. Então, duplex se refere a uma fase e um neutro, triplex a 2 fases e um neutro, e o multiplex 3 fases e o neutro. Bom, vamos então agora falar dos materiais. Então, os materiais que compõem os condutores, eles podem ser de elevada resistividade. Quando que eu vou usar um condutor de elevada resistividade? Quando eu quero transformar a energia elétrica em energia térmica, que é o caso dos fornos, dos chuveiros, dos aquecedores. Ou então, quando eu quero transformar a energia elétrica em energia luminosa, que é o caso dos filamentos das lâmpadas. Então, se a gente pegar aquelas lâmpadas mais antigas, a gente vai observar que existe um filamento e aquele é um material de elevada resistividade. E também a gente pode usar os materiais de elevada resistividade quando a gente quer criar uma queda de tensão muito grande, tá? Quando eu quero que não tenha tensão ali, que eu quero diminuir a tensão, uma queda de tensão bastante elevada, eu vou criar essas condições com material de elevada resistividade. É o caso dos resistores e reostatos. Bom, mas e os materiais de elevada condutividade? Quando que eu vou utilizar esses materiais de elevada condutividade? Eu vou utilizar esses materiais quando eu quero que a corrente elétrica circule com a menor perda possível. Então, quando eu quero que a corrente elétrica circule com a menor perda possível, eu vou optar por um material de elevada condutividade. Os principais tipos de materiais de elevada condutividade existente, né? Os principais materiais de elevada condutividade existente é o cobre e o alumínio. A escolha entre um e outro vai depender do tipo de uso e, é claro, vai depender do custo.
Algumas observações importantes que a gente pode fazer da comparação entre o cobre e o alumínio é que o cobre é cerca de 65% mais resistivo que o cobre. Ou seja, os elétrons eles fluem melhor no cobre do que no alumínio. O alumínio ele é mais resistivo. Mas em compensação, o alumínio é cerca de 2 vezes mais leve. O alumínio é um material mais leve. Então, a escolha entre um e outro vai depender do custo. Eu posso usar tanto um quanto o outro. Uma observação importante é que devido ao alumínio ser mais resistivo, geralmente eu vou ter seções maiores, né? Eu vou ter cabos ou fios mais grossos quando eu opto pelo alumínio. Bom, vamos falar então sobre as classes. As classes, elas vão de 1 a 6. Basicamente, quanto menor a classe, mais duro, né? E quanto maior a classe, mais flexível. Então, o que faz o material ele ser flexível ou não? Então, alguns materiais eles são compactados. É o caso do redondo compacto e do setorial compacto. Então, esses materiais eles são fabricados e depois eles são compactados. Então, esses materiais, ao sofrer essa compactação, eles perdem um pouco da flexibilidade. Então, isso faz com que ele tenha menos flexibilidade. Agora, os flexíveis, não. Ele não sofre essa compactação, então, devido a isso, ele apresenta maior flexibilidade. Bom, falaremos então sobre as seções nominais. Então, a norma NBR 5410, ela estabelece alguns valores mínimos de seção nominal. Então, isso vai depender do tipo de circuito. Por exemplo, se eu estiver falando do condutor fase em um circuito de iluminação e o material cobre, a seção mínima é de 1,5 mm². Agora, se for um circuito de força, um circuito de tomada, por exemplo, a seção mínima é 2,5 mm². Ok? Falaremos então sobre o condutor neutro. O condutor neutro ele não pode ser comum a mais de um circuito, então cada circuito tem que ter o seu próprio condutor neutro. Em um circuito monofásico, o condutor neutro ele tem que ter a mesma seção do condutor fase, então eu não posso ter um condutor neutro com a seção transversal ou diâmetro menor do que o condutor fase. Bom, falaremos então sobre a isolação. Então, o que é a isolação? A isolação é o conjunto de materiais isolantes aplicados sobre o condutor. Então, informalmente a gente pode dizer que a isolação é aquela capinha que vai recobrir o cobre nos cabos e fios. Existem diversos tipos de isolantes. Então, existem os isolantes sólidos e os estratificados, e além de outros materiais. Os isolantes sólidos eles se subdividem em termoplásticos e termofixos. Então, os termoplásticos, a gente pode citar o PVC, o polietileno, o polipropileno e o polivinil. Os termofixos, a gente pode citar o poliestileno reticulado, a borracha etileno e o propileno. Então, basicamente, a diferença entre termoplástico e termofixo tem a ver com a temperatura. Então, os termofixos eles não vão mudar o comportamento sobre altas temperaturas, diferentemente do termoplástico. A escolha entre um e outro vai depender do tipo de aplicação e, obviamente, do custo. Bom, é isso. Obrigado pela atenção.